Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Obrigado, Deus. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Deus possa nos dar um bom tempo na presença de Deus. E sempre é um prazer imenso a gente poder se reunir e poder termos às vezes um breve e às vezes um mais longo, né? Mas sempre um tempo na presença de Deus, né? Eu espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde espiritual, saúde natural, e todos possam sair daqui melhores que entraram, né? Sexta-feira a gente geralmente tem um dia corrido, né? Bastante trabalho, bastante dificuldades, né? O mundo, ainda a gente tem um grande inimigo, que é o mundo, né? O diabo está ainda contra nós, ainda bem. Se tivesse a favor de nós, aí nós ia estar com um problemão pior que nós temos hoje. Então, ainda bem que o diabo está contra nós, está uivando, está querendo nos tragar, está querendo nos acabar conosco. Tá bom demais. Ele encontrou uns adversários que não vão arregar. Né? Amém. É verdade. Tem uns que correm, né? Tem uns que o diabo faz um burro e ele sai correndo. Mas nós não, a gente já aprendeu que ele está só uivando, né? Ele é como aquele leão que já está sem dente na boca, já está nos últimos dias, mas ele não... Mas algumas pessoas acreditam no grande poder que ele manifesta e diz que tem. Então as pessoas se assustam, né? Mas o Umbrano nos ensinou que ele é como o hino que a irmã cantou, né? Alguém que não tem nem a chave da própria casa, né? Que coisa deplorável, né? Tu tem uma casa e tu não tem uma chave da casa, né? Esse é o diabo, né? Então, eu espero que todos estejam bem, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Sempre é um prazer a gente estar junto. Eu não posso dizer que eu não vou me delongar muito, mas eu também não vou dizer que eu vou prender vocês tanto depois do horário. Então, a gente vai tentar fazer dentro do tempo previsto, né? Eu tenho uma escritura que eu gostaria de ler com vocês, que é Salmo 126. E a gente vai ler esse salmo. E aí depois a gente vai entrar em umas outras escrituras. Não sei se eu vou conseguir chegar nas outras escrituras. Eu tenho alguns parágrafos e algo para expressar para vocês da palavra de Deus, que Deus pôs no meu coração. É um culto comprido, mas eu vou tentar fazer só uma parte para que eu não canse vocês muito, né? Mas vai ser bom. A gente vai entender algumas coisas, e quando a gente entende algumas coisas, a gente fica mais... Tu não fica só mais sabido, né? Mas tu fica melhor preparado para enfrentar o desafio daquele momento, né? Se tu vai dirigir um carro, né? E tu não tem a carteira de motorista, primeiro tu está infringindo uma lei. Mas é uma lei dos homens, tudo bem, mas nós estamos aqui na Terra, então vamos seguir as leis aí, pelo menos as que não infringem a palavra de Deus, né? E tu vai ter bastante dificuldade de guiar o carro da maneira que o trânsito diz para tu guiar o carro, porque tu não tem uma carteira de motorista, então tu está meio que dirigindo na sorte, né? Mas quanto mais conhecimento tem sobre o carro e sobre como o trânsito funciona, mais entendimento tem, cada vez vai ficando melhor para ti, mais fácil dirigir, porque tu está entendendo melhor como é que funciona. Assim é a palavra de Deus, não tem nenhuma mágica.
O púlpito não é um botão mágico que as pessoas vêm aqui para trás e eles conhecem toda a palavra. Eles vêm aqui para trás e eles conhecem todos os parágrafos. Eles vêm aqui para trás e eles amam Jesus. Não. É como se fosse uma extensão do teu próprio conhecimento, da tua própria habilidade com a palavra, do teu próprio viver, né? O profeta diz que ninguém pode dizer, ninguém é mais espiritual que a adesão que ele tem à palavra de Deus. Então, é isso, né? Então, a gente vai tentar encaixar algumas coisas aqui hoje e, pela graça de Deus, a gente vai ter um bom tempo. Acharam Salmo 126? Então, vamos ler. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Sabe o que é os que sonham, irmão? Lembra que um profeta, o que ele tem? É um sonho, só que é um sonho acordado. Então Deus, para tirar o povo daquele primeiro êxodo, ele está tipificando aqui com o êxodo de Moisés, mas esse aqui é o êxodo da Babilônia. Esse é o êxodo que eles saíram, na verdade, da Pérsia e voltaram para a Babilônia. Foi um êxodo ali, né? Mas o Mombrana não mostrou aquilo como se fosse um grande êxodo, como o primeiro, o segundo e o terceiro êxodo, né? Mas é um êxodo bom de tipificar ali, e o livro que eu estou tentando, que o irmão está se referindo aqui, é os livros de Esdras e Neemias, que é aquela saída, né, do povo, daquele povo ali. Então eles estavam cantando, eles estavam felizes demais, eles estavam como os que sonham. Então eles foram guiados por um profeta. Então nossa boca se encheu de riso. Sabe o que quer dizer a palavra, sabe qual é o significado da palavra Isaac? Riso. Riso. Então eles estavam ali, tinha um mistério ali dentro deles. Tinha um profeta que estava guiando ele através de sonhos, e os sonhos do profeta é um sonho acordado. Então o profeta estava vendo algo, e eles estavam cheios de riso, eles estavam felizes, eles estavam com Isaac. Só que Isaac estava escondido dentro deles. Isaac era uma semente dentro do ventre de Sara, aqui Sara é a igreja. E a nossa língua encheu a nossa boca de riso e a nossa língua de cântico. Tu pega qualquer irmão da mensagem, né? As pessoas gostam de cantar. Mesmo as pessoas que não foram chamadas para cantar. E tu vê que a pessoa não tem uma qualidade vocal para cantar, mas ela gosta de cantar. Por quê? Porque a nossa boca se encheu de cânticos, né, ao Senhor nesse dia. A gente quer louvar a Deus, né? A gente sabe que às vezes sai aqui uma entonação meio ruim, não alcança nada que deveria alcançar, mas lá para cima chega bonito. Deus recebe aquilo como um louvor suave, um cheiro suave diante dele, né? Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Olha só, tinha águas no sul lá, como aqui. Muita água que nos trouxe para adorar a Deus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Sabe o que é cegar? Cegar não é cegar o irmão, botar uma venda no irmão, assim, ceguei o irmão. Não, cegar é colheita. Isso quer dizer cegar, né? Então tu semeia em lágrimas, mas tu colhe com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, nós já entramos na Tua presença em oração, Pai. Nós também entramos com louvores, cânticos espirituais, Pai. Ó Pai, e nós cremos, Pai, que o Senhor tem aceitado nossos cânticos espirituais. Ó Pai, não porque nós somos bons, Pai, mas porque o Senhor ama ouvir louvores vindo do Teu povo, Pai. Ó Senhor, o Senhor quer isso, o Senhor requer de nós uma adoração, Pai. Ó Pai, então que o Senhor nos ajude, Pai, a Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Ó Pai, que a nossa boca possa se abrir, Pai, para cânticos espirituais a Ti, Pai. Ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a vencer as coisas que nós temos problemas ainda aqui, Pai. Ó Pai, o diabo é contra nós,
O mundo é contra nós, o governo é contra nós. Ó Pai, todo esse Éden satânico que tem sido montado é contra os teus filhos, Pai. Mas, ó Deus, o Senhor é maior que todos eles juntos, Pai. Então nós te agradecemos, Pai, por o Senhor estar conosco em mais um dia, Pai, e nesse dia, nesse último dia, Pai, e que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar e nos guardar, Pai, e trazer uma porção da Tua palavra no coração dos Teus filhos. É o que eu peço, no nome de Jesus. Amém. Pode assentar, amados. Eu estou um pouco rouco, então eu vou ter que ir lento. Quarta-feira eu perdi a voz, acho que tomei uma água gelada no meio do trabalho, uma água gelada no sol, dá às vezes um problema, né? E aí a minha voz foi embora e eu tô com pouca voz, então eu vou ter que ir lento. E bom que o tema que eu tenho para trazer, ele é muito mais algo que eu quero trazer para os irmãos como mais uma pedrinha para a gente colocar na nossa revelação e para a gente poder montar um quadro mais perfeito, né? Como eu disse, quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento nós temos de qualquer coisa que a gente faça, a gente vai fazer aquilo cada vez melhor. Então, se nós temos um músico, e esse músico, ele tem um dom maravilhoso para tocar. Ele nunca foi numa aula de música, mas ele tem um dom. Ele pega o violão e ele tira cânticos dali, ele consegue ouvir alguém tocando, e ele toca aquilo igualzinho, e isso é um dom. E se ele pegar esse dom, ele pode viver a vida inteira com esse dom. Mas se ele pegar esse dom e ele levar em alguém que conhece o que ele está fazendo, ele vai conseguir aprimorar aquele dom cada vez mais, e ele vai começar a entender as coisas que ele está fazendo, e muitas vezes ele vai fazer aquilo num lugar correto, vai conseguir colocar aquilo cada vez mais perfeito. É como alguém que sabe dirigir, dirige bem, mas não tem carteira. Quando ele tira a carteira, mesmo ele já sabendo dirigir, ele vai ver que ele tem alguns vícios na direção, que ele engata, quem sabe, a marcha numa hora incorreta, imprudente, e aquilo pode causar um acidente até estragar o carro. Por quê? Porque ele aprendeu a dirigir, quem sabe, com o pai, com o avô dele, e também não tinha carteira, e aquela coisa ficou assim, ele levou a vida dele assim. E às vezes, quando a gente chega na palavra de Deus, a gente se depara com isso. Muitas vezes a pessoa ela tem um dom e um chamado para fazer A ou B, e às vezes a gente, por empolgação, a gente quer fazer tudo. A gente quer cantar, a gente quer dançar, a gente quer pular, a gente quer fazer tudo que dá. E a grande coisa não é tu fazer tudo, irmão. A grande coisa é tu fazer aquilo que tu foi chamado para fazer. Quando tu faz aquilo que tu é chamado para fazer, tu começa a entrar na tua habilidade espiritual que Deus deu antes da fundação do mundo. E se Deus deu aquilo vai fluir de ti de uma forma natural. Quando aquilo não flui de ti de uma forma natural, então pode ser que tu esteja forçando uma situação. E essa situação pode te trazer um problema, porque tu está forçando uma habilidade. Agora, é claro, dedicação vence o talentoso. O talentoso, muitas vezes o talentoso, ele é relaxado. Porque ele tem o talento, então para ele está descansado. A pessoa que não tem o talento, mas ele quer aquilo bastante, então ele se esforça muito mais que o rapaz que tem talento. Para ele poder, então, exercer aquilo numa equiparação com aquela pessoa. E a grande coisa é que se tu tem o talento, tu consegue aperfeiçoar o talento. Todo dom de Deus pode ser aperfeiçoado. Todo dom. Por exemplo, o nosso profeta, ele era, talvez, para nós que somos a mensagem, e uma testemunha perto de nós, que eu digo da nossa era, né? No nosso tempo de vida, aqui, claro que a gente não viveu com o profeta nos dias dele, mas o profeta ele foi talvez a pérola mais preciosa que a gente viu Deus operar. Uma pedra bruta e que Deus fez aquilo um diamante lindo e maravilhoso, e Deus conseguiu extrair dele muita coisa. E aí eu penso, se o profeta, que era o sétimo anjo, que estava na Bíblia, desde que a Bíblia foi escrita, mesmo antes dele nascer, mesmo antes do pai e da mãe dele nascer, já havia uma predestinação para o Mambrana vir ao mundo e ser quem ele era, teve que ser aperfeiçoado, quem dirá eu? Quem dirá tu?
E tu olha para mim e tu não vê a maior pedra preciosa que Deus já lapidou. Tu olha para o Mombrana e vê isso. Então, se o Mombrana precisou de todo um crescimento espiritual até chegar a nós olhar para ele e ver Deus, ver ele manifestando Cristo na terra, nós podemos olhar e ver, olha, nós vimos Jesus através desse homem. Então, nós vamos precisar de aperfeiçoamento. Então, existem formas de a gente retardar. Quando já conheceram alguma pessoa retardada? O que é uma pessoa retardada? Ela tem problemas, ela tem um delay. Se é uma coisa leve, é claro, né? Tem pessoas que elas têm que viver num hospício e tal. Mas tem pessoas que elas simplesmente têm um delay. Tu explica uma coisa para ela fica te olhando e ela demora muito mais para assimilar a informação do que tu assimila. Ela é retardada, ela tem um entendimento tardio das coisas. Tem uma forma que nós conseguimos ser retardados para Deus. O que é? Quando Deus quer nos mostrar algo, quer nos ensinar algo, a gente diz, olha, não adianta nem se tu vir com um versículo, se tu vir com um parágrafo, não adianta, eu penso assim, eu vou fazer... Tudo bem. Tu retardou aquele processo e Deus vai ter que dar uma outra volta, porque Deus é paciencioso, Deus é amoroso, Deus espera, a gente está preparado para receber a coisa. Mas o processo que a gente está trazendo é tu, não é Deus. Deus já quis te mostrar, já quis, se tu fizer assim, vai dar muito mais certo. Mas aí porque o ser humano é teimoso. O ser humano é teimoso. Ele nasceu, eu disse, nem foi no culto, né, mas foi na nossa terça-feira de oração, eu falei que todo ser humano ele nasce egoísta. E é uma realidade. As mães sabem disso. As mães sabem disso, que o filho, quando agarra nela, é a minha mãe e deu. E tem mais 10 filhos ali para a mãe dar conta, mas aquela criança acha que a mãe é só dela. Isso é egoísmo. Mas é uma criança, a mãe é pequenina, mas tudo bem, nasceu egoísta. Entende? E eu nasci egoísta. E todos nós nascemos egoístas. E quando a gente cresce, a gente começa a trabalhar esse egoísmo dentro de nós. E a melhor forma de trabalhar é começar a repartir as coisas. É difícil repartir as coisas. É muito difícil. Se tu é apegado a certa coisa... Tinha uma irmã, né? Que ela tinha um problema com isso. E ela perguntou para o Mombrana, Mombrana, essas pessoas vão na minha casa. E elas mexem nas minhas coisas. E Mombrana, eu tenho vontade de matar a pessoa. Eu não aguento. Aquilo é meu. Como é que ela botou a mão naquilo? Aquilo é meu. Deus o livre. Como que eu faço a me curar disso? Mombrana fala, pegue todas essas coisas que tu é apegada, que ninguém pode encostar, e dá. Que paulada, né, irmão? Porque era justamente o problema que a irmã tinha. Mas justamente o Mombrana foi lá, tocou exatamente na ferida. Não é isso que tu tem, é isso, então vai, dá tudo isso aí. Que tu vai o quê? Tu vai te libertar daquilo. Tu vai ver a outra pessoa usando, tu vai ver que às vezes às vezes tá ali guardando, né? Só criando pó ali na tua casa. É que nem mensagem, né? A gente pega a mensagem. Eu tinha um irmão que ele não podia ir numa igreja, que ele pegava uma mensagem, pegava outra, e ele tinha um arsenal de mensagens maior que o meu. Até que o meu não era tão grande. Eu tinha minhas mensagens, mas eu não pegava mensagens assim, sobrando, né? Eu pegava a minha e pegava às vezes uma a mais, que era pro Dudu ou pra Kelly, assim. Mas como leitor sou eu lá em casa, então eu não precisava eu pegar para todo mundo, assim, pegar 5, 6, para todos os meus filhos. Não, para que isso aí? E esse irmão fazia isso. Pegava. Aí tu acaba... Para quê? Às vezes, para empoeirar. É só uma questão, assim, egoísta da pessoa, entende? Que é uma coisa que ela não conseguiu trabalhar ainda, ela não... E aí, às vezes, Deus quer falar para a pessoa isso. Não, eu vou te ajudar aqui, meu filho. E aí a pessoa já vem com 10 mil. Não. Eu sou um que nem um outro. A pessoa diz para mim que não dá. Tudo bem, não dá. Eu vou brigar com a pessoa? Eu não. Não dá. Ué, não quero saber disso. Tudo bem. Tem pessoas, por exemplo, eu amo a revelação da palavra. Tem pessoas que odeiam.
Tem pessoas que caminham na mensagem que odeiam a revelação da palavra. Tu fala em qualquer coisa que ela acha estranha, que ela acha que não deveria ser tocada, ela já vem com 10 mil parágrafos tampa-poço, eu chamo, né? Que é os parágrafos tampa-poço. O que é tampa-poço? Qual é que é a ideia disso, né, Mosequias? É que Abraão, ele abriu os poços. E aí os filisteus começaram a fechar os poços que Abraão abria. E aí depois que Abraão morreu, Isaac começou, não, vou abrir os poços do meu pai, né? Porque os poços tinham água, e a água era boa. E aí Isaac começou a abrir os poços, e os filisteus vinham e tampavam os poços. Então tu tem parágrafo na mensagem que é tampa-poço, por exemplo. Tem um parágrafo nos selos como o Bruno fala assim, irmão, fique com a mensagenzinha simples. Não complique nada disso. Não tente entender. Quando tu fala sobre entendimento, a pessoa vem te dar esse parágrafo. Olha aqui, irmão. O que ele está fazendo? Tampando o poço. Entende? Muitas vezes, irmão, o Mombrana está dando um rasante. É uma águia, o Mombrana é uma águia. E a águia, ela voa no céu. E tem urubu no céu. Quando já viram o urubu voando? O urubu voa? O urubu, aquele que é bem parecido com a águia. O falcão, voa também. É parecido com a águia, mas não é águia. O falcão come carniça. A águia mesmo, a águia verdadeira, não come carniça. Tem aquela águia lá, branca, aquela branca com preto, que a gente acha que é o símbolo dos Estados Unidos, e tá certo, é. Mas a águia que o profeta falava é aquela marrom, aquela que não come carniça. Aquela águia branca come. Ela come carniça também. Ela não come sempre. Mas de vez em quando ela abre uma exceção, entende? Quando tá pouca caça por ali, ela abre uma exceção. Então a águia, ela não... Então o Mombrana tá dando um rasante. E o falcão tá seguindo ele. E aí o falcão vai... E aí o Mombrana deixa esse parágrafo aí. E aí o falcão vai lá e pega esse parágrafo, tampa poço. Por quê? Porque ele não gosta de ler, ele não gosta de orar, ele não gosta de entender nada. Então ele joga o parágrafo, tampa poço. E eu pego esse parágrafo, como ele, deixo de ladinho e sigo comendo o resto. Porque olha ver se tu não poderia emparedar o Mombrana numa contradição. Ele pregando a mensagem mais misteriosa que já houve na face da terra. 400 páginas tem o sétimo selo. Na Bíblia é meio versículo dizendo assim, ó. E houve meia hora de silêncio. E o Mombrana está pregando 400 páginas sobre isso. E ele está dizendo assim, não, fica tranquilo. Não, ele tá, é um tampa-poço pro falcão vir e querer te dar um paragrafaço. Entende? Então tu não tem que cair nessas coisas, né? O profeta, ele tem isso, né? O profeta, ele tem essa habilidade, né? Jesus disse, né? Os irmãos chegaram para Jesus e perguntaram assim, se eu não me engano, é Mateus 13, né? Jesus, por que tu falas em parábolas, né? Por que tu faz isso? Se tu falasse abertamente, será que todo mundo não ia entender tua mensagem? Tu não ia ser querido pelos fariseus, pelos saduceus, todo mundo ia te amar. Ele fala, eu falo isso para que eles vendo não vejam, para que eles ouvindo não ouçam, e eu não os cure, e eles não sejam sarados. Porque destes foi o que Isaías disse, vendo não verão nada. Então, existia uma profecia de um povo que seria cego, mas iria que estar envolvido com os crentes, mas seria cego. E Jesus estava falando, eu estou falando desse jeito para esses. Mas para vocês, vem que eu vou explicar os mistérios do reino. E aí ele explicava algumas parábolas para os discípulos. E os discípulos também não entendiam, mesmo a explicação eles não entendiam. Eles foram entender lá em Lucas 24, quando a Bíblia diz que Deus lhe abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Então, é necessário que Deus nos abra o entendimento. Eu tenho um tema, não citei meu tema. Meu tema é que hora que eu comecei? Eu comecei 9 horas? Misericórdia, olha só. Então, eu tenho um tema, não falei meu tema. Meu tema é o ministério da noiva, o avivamento da noiva e a manifestação da noiva, ou a manifestação dos filhos de Deus, para ficar mais bíblico, para ninguém ficar tão bravo comigo. Então, existem essas 3 coisas. São 3 coisas e são distintas. Existe o ministério da noiva, existe o avivamento da noiva, existe a manifestação da noiva. Eu vou falar um pouquinho sobre o ministério da noiva hoje, porque se eu fosse falar das 3 coisas, eu ficava até às 5 da manhã, irmão. Tranquilamente. Até às 5 da manhã. Mas eu vou tentar só falar um pouquinho sobre o ministério da noiva. Primeira coisa, tem que entender o que é um ministério. Por exemplo, para tu entender isso, é bom tu ir para a política. Tu pega um presidente, ele é o presidente do país. Ele vai governar o país. Então, para ele governar o país, o que ele faz? Qual a primeira coisa que quando o nosso excelentíssimo presidente assumiu, ele estava... As primeiras notícias são o quê? Ele está
planejando e arrumando os ministérios. O que é isso? Então, ministérios é uma coisa que eles usam lá. E nós usamos aqui da Bíblia antes deles, porque a política veio depois da Bíblia. Já tinha a política, né? A política, não a nossa aqui, né? A nossa tem só 500 anos, da Bíblia tem 2000 anos. Então, biblicamente, já existiam os ministérios. E os ministérios, geralmente, são usados para quê? Para que o presidente, o governador, ele tenha pessoas que ajudem ele a trabalhar as tantas áreas que ele vai ter que governar. Ele está governando um estado, um país, ser o presidente da república, né? Então ele tem que governar aquilo ali, então ele tem que ter vários ministérios, várias alas que ele vai ter que trabalhar aquilo. Então o ministério nada mais é que uma função que tu exerce. Ou tu poderia chamar de uma comissão que te foi dada. Um ministro nada mais é que alguém, por exemplo, tem que entender, e é fácil de entender. O ministro é a pessoa. O ministério é o que ele faz. Então, é simples de entender. Então, um ministério nada mais é que a função que uma pessoa vai exercer. A gente fala isso de uma forma tão gogozenta, tão, sabe, tão... O ministério do... Tu tá enchendo a boca para falar isso aí, mas isso aí é uma função que tu tem que fazer. É isso. Não existe uma luz que bate do céu, mano. Isso é tudo invenção das pessoas para se vindicarem. Porque muitas vezes elas mesmas não acreditam, mas aí elas precisam de uma força. Daí qual é a força? Irmão, tu estava pregando e eu vi nas tuas costas sair uma águia. E aí essa águia saiu, irmão, daí tu cresce na briga. Aí já tem um adepto que tu é um ministro super ungido. Não preciso de nada disso. Nada, nunca precisei, mano, na minha vida. Por quê? Porque eu sei o que é, o que eu tenho que fazer, é uma função. Então, um ministro, ele é uma pessoa que ele tem uma função para fazer. Se ele exerce aquela função, reconhecido pela igreja ou não, aquilo é um ministério. É simples. É bem simples. E aí a grande coisa, e tu quer ver como a gente se enreda fácil nisso? Por exemplo, qual era a igreja que estava em evidência nos dias do profeta? Era a igreja pentecostal, não era? Era a igreja poderosíssima nos dias do profeta. Eles reconheceram que o Mombrana era um profeta? Não reconheceram. Isso tirou o ministério do Mombrana de profeta? De forma nenhuma, irmão. De forma nenhuma. O Mombrana foi o maior profeta que já pisou nessa terra. Maior do que todos. Todos, irmão. Todos, irmão. Tu bota todos eles junto, não dá o Mombrana. Me perdoem os meus irmãos. Eu amo todos os irmãos da Bíblia. Todos. Mas, irmão, o irmão parar na plataforma e ter 15 visão num culto, eu não vi ninguém. Nem o Senhor Jesus. E não estou diminuindo o Senhor Jesus. Jesus disse, aquele que crê em mim fará obras maiores do que essas que vocês estão vendo. Quantas vezes o Mombrana discerniu quantas vezes Jesus discerniu o pensamento e intenção do coração? Uma vez na Samaritana. Todos os exemplos que o Mombrana disse, ele fala, a samaritana, Jesus de um poço começou a conversar com ela para ter contato com o espírito dela. E aí ele contatou o espírito dela, ele viu, aí Deus abriu uma visão, de ela tendo 5 maridos, o que ela tinha não era dela. Isso aí acontecia com o Mombrana todo culto. A pessoa vinha na plataforma, o Mombrana começava a conversar com a pessoa, irmão, como é que você está? Tudo bem? Pois é. E tá, isso e aquilo. E aí daqui a pouquinho, abriu uma visão, o Mombrana estava em transe. Ficava olhando para a visão, olhando para a pessoa. E não, eu vejo que a irmã estava orando. Era 3h45 da manhã. Sim, a sua filha, não é, a senhora não está aqui pela senhora, a senhora está aqui pela sua filha. A mulher começava a chorar, porque quem é que podia saber disso, irmão? Quem poderia saber? Então a gente olha para essas coisas, irmão. Mas a igreja, irmão, a igreja do dia não reconheceu. Disse que o Mombrana tinha visões do demônio. Tá bom, o que eu posso fazer? Mas a noiva reconheceu. A noiva olhou, a noiva disse, não, isso aí é de Deus, eu sei que esse homem está fazendo. Eu não consigo entender muito bem, porque quem é que vai entender uma coisa dessa? O homem tendo mais visão que Jesus,
mais visão que Paulo, mais visão que todos os homens da Bíblia. Não dá para entender, é difícil entender. Mas, e aí, o que o Mombrana era? Por que a gente consegue receber isso do Mombrana de uma forma? Porque o Mombrana conseguia ser humilde e sair da frente totalmente. Ele conseguia ser um camponês, um guarda florestal. De manhã levantava, de manhã botava a arminha dele e ia lá, ver se as árvores estavam no lugar. Ver se É um homem simples, um homem humilde, mas que tinha... Então, o ministério, irmão, o ministério é a função que a pessoa exerce. Dentro do... Aí tu tem vários ministérios na Bíblia, né? Aí tu vai ter que ler depois, com calma, ler lá 1 Coríntios, se eu não me engano, 12, que Paulo fala de há vários ministérios, mas é o mesmo Espírito que opera esses vários ministérios. Então, o Espírito de Deus, hoje eu estava vendo, um pouquinho antes de pregar, meu filho, o Isaac, estava ensaiando para cantar um hino. Aí o Dudu estava tentando dar umas dicas para ele. Aí o Dudu tentando me dar umas dicas para ele, e o Isaac tentando... E o Isaac tem a vozinha dele de taquara rachada. E o Dudu já tem uma vozinha, ele canta direitinho. Aí o que acontece? A pessoa, às vezes, ela se frustra. Por quê? Porque ela quer fazer algo para Deus, mas aquilo não... Deus não te cobra nunca uma coisa que Ele não te deu, para começar. Se Deus não te deu um dom para cantar que nem um canário, Deus nunca vai te cobrar tu cantar que nem um canário. A gente quer que todo mundo faça tudo, mas a gente está errado. A pessoa tem que fazer aquilo que ela foi chamada por Deus para fazer. Então, muitas vezes, eu não sou chamado, nunca fui chamado para, para ser um mecânico. Nunca fui. Eu olho para um carro, para mim é um mistério total. Eu olho assim, tudo para mim é um mistério num carro. Mas eu vejo pessoas que pegam ali e tiram uma roda, e botam a roda, e tiram a direção, e botam a direção, e eu fico olhando, misericórdia, Deus abençoe esse homem. Eu não quero ter o que ele tem. Eu não quero. Mas eu acho bonito, eu admiro o dom. Admiro. Quando a pessoa sabe fazer uma coisa, eu admiro. Eu acho legal. Porque eu vejo que Deus deu aquilo para a pessoa. A mesma coisa é na fé. Paulo disse, nem todo mundo foi chamado para falar em línguas. Nem todo mundo foi chamado para interpretar línguas. Nem todo mundo foi chamado para profetizar. Nem todo mundo foi chamado para ter dons de milagres, ou sabedoria, ou a fé, não a fé que todo mundo tem que ter, mas aquela fé que fica pública, né? Que a pessoa vê aquela grandeza ali, aquele milagre acontece, fé, dons de milagre, prodígios e maravilhas. Nem todo mundo foi chamado para ter isso. Mas às vezes uma pessoa é chamada para ter isso, e a outra é chamada para ter outra coisa, e elas se completam. E a coisa mais feia que tem é tu invejar o dom do outro. É feio. É feio demais. Não, um tu foi chamado para isso, outro foi chamado para aquilo, e se vocês trabalharem junto vai ser muito bom. Agora, se vocês trabalhar em competição é uma palavra chamada emulação na Bíblia. É uma emulação. Tu tá achando que tu precisa competir com o teu irmão. E, na verdade, a questão não é competir com o teu irmão. A questão é tu trabalhar juntos. Tem um hino, né? Lindo, que fala, trabalhando juntos para o reino de Deus. Então, tu tem que trabalhar em conexão, trabalhar junto com a pessoa, saber, olhar o que ela foi chamada e qual é a função que ela está exercendo. E essa função que ela está exercendo, é um ministério. O Mombrana chega a chamar uma irmã que lava a louça na pia de um ministério. Quantos já leram isso na mensagem? Ele chama o ministério da irmã. Tu já pensou lavar a louça na pia? Porque é uma função que ela está exercendo. Ela é a lavadora e a louça está sendo lavada, a função que ela está exercendo ali. Então, isso é um trabalho que ela está fazendo. Então, todos, assim como o teu corpo, não existe órgão no teu corpo que seja inútil. Não existe. Por exemplo, a ciência gosta de falar muito da apêndice, né? Que não é
Não é. As pessoas que tiram o apêndice, elas têm que suplementar a vitamina, se eu não me engano, a B12 o resto da vida. Por quê? Porque a apêndice fazia um trabalho. E agora tu arrancou fora, por causa de um problema que deu ali ia lá estourar dentro de ti, é um problemão. Então tu teve que arrancar às pressas, tudo bem, mas aí agora vai ter que suplementar uma vitamina lá o resto da vida por causa daquilo ali. Então ela tem uma função no teu corpo. O teu cabelo tem uma função no teu corpo. Tanto está que, por exemplo, uma pessoa começa a ficar careca, geralmente ela começa a se engripar mais. Por quê? Porque ela continua caminhando no sereno, talvez de manhã, talvez de noite, e agora vai bater direto no couro cabeludo dela. E aí ela vai se gripar mais. Porque tem essas portas de entrada do nosso corpo, por exemplo, os pés e a cabeça, as partes que se tu não cuidar, é gripe certa. Entende? Então, eu estou cuidando disso. Então, todo o lugar, todo o órgão do teu corpo, ele tem uma função. As tuas unhas têm uma função. Imagina quando a gente dá aquela topada na unha, assim, que tu quebra uma unha, assim. Tu não dá importância pra tua unha, tu olha pra ela incomoda quando ela cresce demais, tu tem que cortar, aí enche de sujeira embaixo, mas quando tu bate ela, tu vê que ela é importante pra algo, ela tá protegendo ali a ponta dos teus dedos ali, entende? O teu minguinho, que é um dedinho pequeno, irmão, pra que vai servir isso aqui, irmão? Não tem melhor pra limpar o ouvido. É ou não é? Não tem. Tu vai fazer com isso aqui, tu vai arrebentar do tímpano. Então, tu tem o teu corpo, ele tem função. O teu corpo tem função. O corpo de Cristo também. O que acontece? Qual é a coisa? É tu achar o teu lugar. É tu achar a tua função. Deus não vai te dar a tua função antes dele te dar o Espírito. Às vezes tu foi chamado, sabe para quê? Para simplesmente ser um crente. As pessoas falam muito mal da pessoa que esquenta o banco na igreja. Mas não, tem pessoas que foram chamadas simplesmente para vir à igreja e assistir o culto, dar amém para a palavra e ir embora para casa sem da vida de Deus. Não vou poder fazer daquela pessoa um cantor. Não vou cantar, não, vem cantar. E a pessoa vem cantar. Porque ela está sem vontade, ela o quê? Ela não foi chamada para aquilo, mas o dedicante que está forçando a barra. Tá bom, tu vai lá. Amém, irmão. Deus abençoe. E agora, quando a pessoa foi chamada, ela vem, ela canta, ela rasga o coração. Às vezes não é tão bonita, às vezes não fica. Mas não precisa forçar ninguém a fazer nada. Nada. O Espírito vai te compelir a tu fazer. E daqui a pouquinho tu vai fazer aquilo. E todo mundo vai olhar, mas eu acho que tu nasceu pra isso, hein? Tu nasceu pra isso, eu tô vendo aí coisa boa nesse ponto aí. Entende? E claro, tem pessoas que querem fazer aquilo que elas não podem fazer. Também tem isso. Eu não posso. Por mais que eu acho que eu sou um pouquinho afinado, eu nunca vou conseguir cantar que nem minha esposa canta. Nunca. Aí eu vou, Senhor! Por favor, Senhor, olha só essa irmã me humilhando com essa voz linda. Fica feliz e glorifica a Deus com aquilo ali. É uma bênção para ti, é uma bênção para os outros, é uma bênção, é só isso. Só glorifica. Aproveita. Eu gosto mesmo de aproveitar os dons de Deus. Eu gosto de aproveitar. Eu gosto de ver, por exemplo, a irmã Sara tocar teclado. Eu gosto. Ela toca com vontade. Pode ver. Às vezes ela está doente, já aconteceu dela, está doente, ir no culto, e ela toca aquilo ali como se ela tivesse são e bem, e tudo tranquilo. Por quê? Porque aquilo sai dela. Sai dela, aquilo ali é natural. Então, é bonito de ver, tu aproveita, tu é edificado. Tu é edificado com aquele dom. Ministério, então, vocês entenderam o ministério? O ministério é simples, não é alguém que impôs a mão na tua cabeça de agora eu vou impor as mãos na minha esposa hoje, irmãos, aqui. Agora tu vai ser uma lavadora de louça. Não. O ministério é simplesmente a função que a pessoa que é o ministro ou a ministra, no caso das irmãs, no cuidar das crianças. Não estou falando que a irmã vai sair pregando. Não. Nós não cremos nessas coisas aí. Nós cremos na Bíblia da maneira que ela está. Nós não queremos nem acrescentar e nem tirar. Não. E olha só o tempo, meu Deus do céu, eu estou recém aqui. Então, é uma palavra que não tem necessidade aqui. Então tá. Então tu tem o ministério da noiva.
Então tu já sabe que a noiva... Aí, por que fica complicado, irmão? Porque se nós falassemos o ministério do profeta, seria muito mais fácil. Porque é uma pessoa só, nós estamos observando essa pessoa e analisando essa pessoa para dizer o ministério que ela tem, a função que ela está exercendo. Então é muito mais fácil para nós. Mas quando a gente fala o ministério da noiva, irmão, a noiva são, vamos chamar de milhares de pessoas. Milhares de pessoas, irmão. Então começa a ficar mais difícil de nós identificar qual é o ministério da noiva. Mas tem uma maneira. Claro que tem, sempre tem. Sempre tem uma forma de tu ver as coisas mais fáceis da Bíblia. Como é que o profeta viu? O profeta fala, eu não tenho estudo, eu sou um iletrado, estudei até a 5ª série, olha, mal sei falar o meu beabá aqui. Mas eu sei o que Deus fez, Ele está fazendo, Ele fará. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu creio nos tipos. Então já começa a ver, pô, é uma boa forma de eu ver o que a noiva... Se eu me identifico como a noiva, e a noiva tem um ministério, então eu tenho que saber o que é que a noiva vai fazer. O que ela vai fazer? Porque se ministério é uma função que ela tem que fazer, e a noiva são várias pessoas, eu me incluo dentro dessas pessoas. Por quê? Porque eu tenho o Espírito. E quem é que é a noiva? Só é noiva quem tem o Espírito. Quem não tem o Espírito ainda não é noiva. Pode ser que um dia seja noiva, mas por enquanto não é noiva. Só é noiva quando tem o Espírito. Porque por um Espírito, tu faz parte do corpo de Cristo. Então a noiva faz parte do corpo de Cristo quando ela tem o Espírito Santo. Então, tendo eu o Espírito Santo, eu faço parte da noiva. Então, como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber, porque eu tenho o Mombrana nos ensina, eu vou tentar ler esses parágrafos, talvez eu não consiga. Mas o Mombrana fala que a noiva tem um ministério. E outra coisa que fica mais fino a nossa conversa aqui hoje. Se a noiva tem um ministério e o Mombrana tinha um ministério, nós estamos debaixo do ministério do Mombrana ou do ministério da noiva? Aí fica complicado, né, irmãos aqui? Para que complicar tanto? Mas não é complicado, não é não. A noiva, ela tem... Quem é a noiva? Os indivíduos que foram chamados por esse profeta. Não deixa eu dizer isso aqui, eu creio que tu crê nisso aqui, mas pode deixar registrado. Não existe noiva fora da mensagem. Não existe. Não, mas eu conheço um irmão assembleano que fala em línguas, tem o Espírito Santo, tudo bem. Ele pode ser virginécia, olha, irmão, na repescagem. Na repescagem. Infelizmente, não é que eu tô brabo, mas quer ver? Eu vou te provar. Te provo pelas Escrituras. Se tu é um crente, tu crê nas Escrituras, que nem eu creio nas Escrituras. Se tu não crê nas Escrituras, tu não é crente, não adianta. Não adianta. Tu pode dizer, não, mas eu creio nessa Escritura, mas nessa aqui tu não crê, tu não é crente. Desculpa, crente é quem crê. Na Bíblia, da maneira que ela foi escrita. Jesus disse que quantas virgens havia? 10. Só que 5 entraram para a ceia das bodas. E 5 não entraram. As 5 que não entraram... Agora lembra, foi as 10 que despertaram ou foi só 5 que despertaram? As 10. Isso quer dizer que a virginécia e a virgem prudente... Vamos dizer aqui, eu e o irmão Ezequias. Eu sou virginécia e o irmão Ezequias é a noiva. Estamos na mesma igreja. Jesus não disse, estarão 2 no banco. Ele não disse banco, né? Mas ele disse, por exemplo, numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Estarão 2 moendo no moinho. Os irmãos trabalham juntos, os irmãos da mensagem trabalham juntos. Arrumaram uma empresinha ali e fizeram... Um será tomado e outro será deixado. Isso quer dizer o quê? Que a virgem nécia e a virgem prudente... Leia lá depois Mateus 25. Quando a voz da meia-noite... A gente sabe quem é a voz da meia-noite? A gente sabe. A voz da meia-noite, ela chamou as 10. E as 10 levantaram e saíram para ir para o encontro do noivo. E aí, quando elas estavam indo para o encontro do noivo, elas disseram, cadê o azeite? Cadê? Tem azeite aí? Aí a virgem prudente respondeu, só temos para nós. Vai os que vendem. Já estavam vendendo já o Espírito Santo. Estava um tempo estranho. E aí não deu. Aí o noivo veio, levou as 5 que estavam prontas e deixou. Então elas estão juntas.
Então como é que eu vou dizer para ti que o assembleiano é virgem nessa? Eu não posso dizer. Mas eu conheço pessoas boas, mas eu também conheço. Não quer dizer, eu não posso ferir a Bíblia pela bondade do irmão assembleiano que eu conheço. Não posso. Aí eu seria um incrédulo. E eu sou crente. Então eu tenho que dizer, vocês vão ter que ouvir a voz do mensageiro, acordando vocês da meia-noite. Não, mas esse profeta aí nós não cremos nele. Tudo bem. Não tem problema nenhum com isso, não precisa crer no Mambrana. Não precisa, porque também tu perde os benefícios, né? Existem benefícios de tu crer no Mambrana. Grandes benefícios de tu crer no Mambrana. Eu sei que eu vou pro céu. Eu sei. Agora, basta eu olhar porque, irmão, é assim, irmão. É assim, ó. É assim, irmão. Deixa eu te deixar bem claro isso. Tu tem que primeiro ter certeza da tua salvação. Tu não pode pensar assim, ó. Eu tô lutando, irmão Ezequias, para ser salvo. Pá, irmão, se tu fala um troço desse, eu já vou ficar triste contigo. Meu Deus, o que essa pessoa tá ouvindo? Ela tá ouvindo o Malafaia, ela tá ouvindo o Pablo Marçal, o Homem do Chapéu. Como é que ela pode estar querendo? Ela tá ouvindo o Papa, porque o Papa... Eles estão lutando para ser salvo. Não existe isso, irmão. Não existe. Tu tem que crer que tu é uma pessoa salva. Tu tá caminhando nessa terra aqui pecaminosa do inferno, tu tá tentando não sujar as tuas vestes, que nem a Sunamita fazia, que ela amassava o vinho e ela não sujava as vestes dela. Tu tem que fazer isso, lutar para não sujar as tuas vestes, mas tu tem que crer, eu sou uma pessoa salva. Eu caminho no meio de pessoas não salvas. E as pessoas não salvas, ainda que me beneficiarem naquele dia, eu vou levantar a mão por elas. Pô, eu tenho esse poder. Eu tenho esse poder. Tu crê nisso. Ah, então tu já tá na equipe dos salvos. Agora, dentro da equipe dos salvos, a virgem é salva. As 10 virgens são salvas. Agora tu vai ter que te qualificar. Agora tu vai ter que buscar um azeite extra para tu poder te qualificar para ser o quê? Para ser salvo e ir no rapto. Porque eu salvo, eu sei que eu já sou. Mas eu não quero ser só salvo. Não que não seja bom. É bom ser salvo. Mas vai perder o milênio. Não vai. Eu só de pensar de perder o milênio, já fico triste. Eu fico em depressão. Eu vou ser um crente depressivo se eu ficar. Eu vou entrar em depressão, vou ficar triste, vou me matar. Não, a morte vai fugir das pessoas. Porque muitos vão querer se matar. A morte vai fugir, porque imagina, é como o pastor Virgílio dizia, né? A pior humilhação, né? Ele usava essa expressão, né? A pior humilhação é tu ficar. Porque tu sabia tudo isso, nós sabemos. Olha o quanto que a gente sabe, né? E também a gente vai saber por que a gente ficou, porque a gente negligenciou essa parte. A gente vai botando as coisas por baixo do tapete. E Deus está vendo. Deus não dorme. Eu não consigo enganar. Eu consigo enganar qualquer um. Um pouco forçando, com um pouco de habilidade, eu consigo enganar. Mas será que eu engano Deus? Não engano, então é melhor eu andar na sinceridade. Vou andar na sinceridade. Eu sou isso aí mesmo, irmão. Eu sou isso aí que tu vê. Eu sou isso aí. Nada diferente disso aí. Não, mas eu te vi assim, eu sou assim. Não, mas tu tava assim, eu tava mesmo, era eu. Se era eu. Eu sou assim mesmo. É isso. E se tu acha que tá feio, me ajuda em oração. Preciso mudar essas coisas aí. Essas coisas que tu não gosta, eu preciso mudar em mim. Isso aí. Mas eu sou assim. Então tu tem como ver como que a noiva age. E aí como é que tu faz? Tu alinha o teu passo segundo a maneira que a noiva age. Quantos aqui poderiam me dizer, e tu pode falar mesmo, me diz aí, irmãos, aqui, me diz tu. Deixa eu botar na berlinda. Me diga um tipo da noiva, qualquer um dos tipos da noiva que tu já viu o Mambrana falar. Um só. Qualquer um da Bíblia que o Mambrana fala, esse aqui é o tipo da noiva. Esse aqui é o tipo da noiva. Esther. Então tu olha Esther é um livro, é o 17º livro da Bíblia. Esther, ela estava no meio das 10 virgens. Esther, tinha um monte de virgem com ela lá. E aí tem um ponto muito bonito em Esther. Que Esther, na hora que ela foi ter com o rei, porque todas as virgens tinham com o rei, e aí o rei dispensava elas para a casa das virgens, ou para a casa das mulheres, se eu não me engano o nome. E aí,
De vez em quando ele chamava, se ele se agradasse muito, ele chamava uma daquelas para ter com ele de novo. Mas era difícil. Esther, na hora que ela foi ter com o rei, tinha um eunuco que preparava as mulheres para ir. E aí o eunuco vinha com todas as joias do mundo inteiro que a Pérsia tinha, que a Pérsia dominava o mundo naquela época. E mostrava aquelas joias lindas, aquelas coroas lindas. E a Bíblia diz que Esther só quis aquilo que o Hegai, que era o eunuco, disse para ela que o rei se agradava. Glória a Deus. Aleluia. Espertíssima, inteligentíssima. Aí nós olhamos para nós. Bom, o que Jesus gosta, irmão? Até onde eu sei, Jesus gosta de oração. É ou não é? Até onde eu sei, Jesus gosta de jejum. É ou não é? Até onde eu sei, Jesus gosta de culto, né? Porque eles são de 2 ou 3, se tiver, eu vou estar lá. Então ele vai em culto, ele gosta de culto. Então eu vou começar a fazer as coisas que eu sei que o rei gosta. Né? O rei, eu quero ser a noiva. Hegai falou. Bom, então eu vou agir dessa forma. Então é simples ou não é simples? É simples, irmão. Não vai. Bom, tira da tua cabeça que daqui a pouquinho vai vir um poder do céu que vai sair raio da tua mão e tu vai começar a matar os endemoniados. Não é isso, irmão. Quando é que tu viu Esther fazer isso, por exemplo? Tu entende? É umas ideias que as pessoas criam na mensagem com o passar dos anos. E elas, por quê? Porque sabe o que acontece, irmão? É um problema nas pessoas. As pessoas entram, às vezes, para um sistema religioso, e estou chamando a mensagem também de sistema religioso, porque é o nosso sistema religioso. A gente entra para aquilo e as pessoas, às vezes, elas começam a achar, mas é muito simples isso. É vir no culto, é orar, é ler a Bíblia, é crer em Deus, é exercer minha fé, mas é ir no culto, é orar, é ler a Bíblia. E a pessoa pensa, não, isso tem que ter uma coisa maior, hein? Tem que ter um, sabe? Tem que ter uma hora que eu vou, não vai ter, não, isso era lá na Assembleia. Sabe, tem a hora que agora, irmã, vem, e aí começa aquele avivamento da carne, e a pessoa começa a fazer um avivamento da carne. Não. O exercício físico para pouco se aproveita. E o profeta usou isso aí para as correrias pentecostal. O Mombrano falou, o homem corre de um lado para o outro, e corre de um lado para o outro. E aí o Mombrano disse, o exercício físico para pouco se aproveita. Não é, mano, não é o que grita mais. Não é o que bate na mesa e pá! Não é. Eu vi muita gente batendo na mesa e pregando tudo errado. Ensinando o povo tudo errado. E batendo na mesa, o que adianta? Não adianta nada. O que adianta? A verdade. Pura e simples da maneira que ela foi escrita. Mas é simples. É simples demais. Porque imagina, irmão. Como é que é, irmão? Vou indo rápido, então. Vindo no culto. Orando. Sim, irmão. O Hegai, o que o Hegai pediu? O que o Hegai falou que o rei gosta? O rei gosta das coisas. Então é isso que eu tenho que fazer. Vamos pegar outro. Diz um outro, Dudu. Ruth, maravilhoso. Ruth. Outra mulher bíblica, o 8º livro da Bíblia, e foi escrito no tempo do 7º livro da Bíblia. Ruth é demais. Agora, olha o grande mistério da vida de Ruth. Ruth olhou para Noemi, que era um tipo da igreja judia, e olhou, eu vou fazer igualzinho eles fazem. Eles oram 3 vezes por dia, que nem Daniel, eu vou começar a orar 3 vezes por dia. Eu vou, onde tu morrer, eu vou morrer, E ela foi para a terra de Judá com Ruth. Com Noemi. E aí Noemi ainda brigou com ela, disse, não tem mais filho para tu casar, tia, não tem, vai fazer o quê comigo? Não tem mais. Volta para a terra dos teus pais. E Orfa, que é um tipo da era de Laodiceia, que recusou voltar do cativeiro, recusou. Orfa voltou para os moabitas, né? Eles eram de Moab, gentios. Ruth era uma gentia. E aí Boaz. Aí Ruth, antes ainda, no comecinho do capítulo 2 ali, Ruth chega para Noemi e diz assim, o que eu posso fazer para te ajudar, Noemi? Ela fala assim, vai colher aí, então, faz alguma coisa para trazer uma boia para nós. E aí Ruth saiu.
Trabalhando, Mombrana fala. Ruth trabalhando. Ele fala Ruth decidindo, quando ela decide não seguir o caminho de Orfa, que é voltar para a terra dos pais dela. Nós não decidimos voltar. Nós estamos aqui na mensagem, irmão, lutando. Nós era lá da Assembleia, das Batistas, das igrejas bonitas, das igrejas que tem dinheiro. Nós saímos de lá e vamos embora. E olhamos para trás e não queremos mais nada com lá. Vamos para essa terra essa terra de Israel, ver se tem uma coisa boa para nós lá. E tinha. Aí ela começou a colher, Mozequias, no meio das tavelas, assim, aí ela colhia, e aí os mensageiros, tinha os mensageiros ali. Aí os mensageiros deixavam ela colher ali no meio ali. E aí chegou lá no capítulo 2, lá, se não me engano, no verso 9 ou 10, Boaz chega, e Boaz, Deus abençoe, para os segadores. E aí tinha um que era o chefe de todos os segadores. Não teve um nessa era que é o chefe de todos os segadores? Ele não era maior que Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley Bunn, era o chefe dos segadores. E aí, Boaz desce e fala exatamente com esse. Fala, Deus abençoe. E aí ele fala, Deus abençoe, Boaz. E aí, como é que tá as coisas por aí? Tem uma bita aí, colhendo aí, rapaz. De quem é essa moça? Essa moça veio com Noemi, das terras de Moab. Ele, uau, posso lá falar com ela? Daí ele vai e tem com ela. O que é isso aí? Que escritura é essa? Ruth, capítulo 2, é Apocalipse 10. É Apocalipse 10, 1, primeiro falando com Apocalipse 10, 7. Não foi isso que aconteceu? Mombrana, primeiro Jesus na nuvem, não desceu primeiro para falar com Mombrana? Ele não falou para Mombrana, os 7 selos, todas essas coisas? Aí depois a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o anjo disse, vai lá no anjo. Não é no anjo terreno. Não vai no Mombrana. Quem é de nós que foi no Mombrana? Ninguém. Nós nem conhecemos Mombrana. Fala sério, irmão. Nós não conhecemos o Mombrana na carne, é ou não é? Mas o anjo que estava com o pé no mar e o pé na terra, nós conhecemos. Esse é Jesus, é Cristo. Cristo, a super unção. Esse a gente conhece. Esse não precisa. Esse pega o meu corpo hoje, usa. Eu morro por causa do tempo da vida, amanhã ele vai usar outro. Esse não sai da terra enquanto a noiva não estiver pronta para subir com ele. Então foi nesse que a gente foi. A gente foi lá e disse, dá o livrinho para nós. E ele disse, está aqui o livrinho. Aí ele toma e come-o. Não guarda ali na estante, ali, olha só, eu tenho todas as mensagens. E que adianta? Tu é colecionador? Tu é um bibliotecário? Não, tem que comer isso aí, irmão. E aí tu comeu aquilo ali. E aí veio o problema. É doce na boca, mas é amargo no ventre. Tu vai perder alguns amigos. Não acha que vai ser todo mundo vai te seguir. O irmão creu agora. Vai ser problemático, vai ser terrível. Então, se Ruth agiu assim, e ela decidiu, nós decidimos um dia. Todos nós passamos por uma decisão. Todos nós tivemos um Deus de então. Todos nós tivemos um ponto que nós dizemos assim, eu vou encarar essa mensagem de frente. De frente, eu vou ir. Eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu vou ir. É decisão, é Ruth. Aí tu teve que trabalhar, irmão. Porque não é fácil, irmão. Irmão, a mensagem do profeta... Bom, na denominação, eu seria um rei lá dentro. Eu ia fingir bem, irmão. Eu ia ser, sabe? Eu ia pular, gritar, fazer o que eles quisessem fazer. Sabe? Porque é fingimento, é só fingimento, irmão. Ou tu acha o quê, irmão? Que o Espírito desce mesmo lá, eles têm... Não é tudo fingimento, mas bom, a grande maioria é Maria vai com as outras. Um começa a gritar da glória e o outro não sabe. Por que tá dando glória? Não sei, dá glória. E o outro dá glória. E daqui a pouquinho tá todo mundo dando glória. E o culto foi avivado e as pessoas vão para casa felizes. É isso. E aí no final ele dá o Pix. Aqui no alto, o Pix, né? Como eu brinco lá com o meu irmão, né? Ele disse, olha, eu tô que nem o Valdomiro. Hoje eu tô precisando de 10 mil pessoas que vão doar 10 mil reais. Eu estou precisando. Às vezes eu estou assim, olha nas minhas contas, eu digo, eu estou que nem o Valdomiro hoje. Tu já pensou, irmão? E aí, seguinte, irmão, você vai ficar mais triste, Mozequias. Ele conseguiu. Ele conseguiu, irmão. Entende? Então tem pessoas que nasceram para ser enganadas. E tem pessoas que nem nós, irmão, que não há, se não for a verdade, entala na garganta, não é? Quantas vezes tu ouve um pregador ali, irmão, e aí daqui a pouquinho tem alguma coisa que, pum, entala. E tu fica,
E tu tenta engolir, tu faz uma força e aquilo fica. Por quê, irmão? Porque tu nasceu. A pomba, ela não pode comer carniça. A pomba, ela come só um alimento específico, não pode ser podre. Não adianta. Nós só conseguimos comer a verdade. Por mais que a gente não vou... Eu vou tentar dar uma enjambrada nessa revelação que não desce. Tu fica com ela na tua mente, fica ali, e tu fica, não fecha, não adianta. Eu tô tentando fechar isso aqui, mas não fecha. O que eu vou fazer? Eu vou descartar. Daqui a pouquinho... tu não precisa colocar nada falso na tua revelação se tu tem o verdadeiro. Por exemplo, quem é o outro que fez isso? João. Ou tu acha que João não conhecia o livro de Enoque, que todos os denominacionais falam que é a coisa mais linda? Ou tu acha que João não conhecia os 7 livros, ou 13 livros a mais que a Igreja Católica tem? Ele conhecia, ele olhou, isso aqui não é bíblico. Isso aqui não é canônico, não vou botar na Bíblia. E aí por que ele foi preso, jogado na ilha de Patmos, cozinhado no azeite quente? Porque ele juntou o Velho Testamento com as cartas inspiradas do Novo Testamento e disse, essa aqui é a Bíblia. O que nós temos que fazer? Quem é João? João é o tipo de quem? Da noiva. Então a noiva vai saber juntar versículo com versículo e fazer casar. A noiva. O resto vai ser aquela confusão. Aquela confusão que tu vai olhar assim, e tu vai dizer, meu Deus, por onde que eu começo a tentar ajudar esse irmão? Aquela bagunça na mente da pessoa, só que ela está recebendo uma revelação terceirizada, e aí ela vai na fonte terceirizada, e ela fica naquela coisa terceirizada. E aí tu fica, meu Deus, como ajudar uma pessoa assim? Tem que ter paciência, tem que ter carinho, tem que ter amor, mas tu vai ter que falar a verdade, irmão. E a verdade não... O profeta diz isso. E é uma frase que sempre me doeu muito. O profeta diz assim, ó, a verdade não te fará popular. Não te fará popular. Vai te fazer o quê? O Mombrano era chamado de quê? Odiador de mulheres. Um homem que abria a porta do carro para a irmã entrar. Eu não faço isso. Esses dias eu fiz, a minha esposa se espantou e falou, eu disse que eu estou tentando ser mais crente, eu estou tentando dar uma melhorada. O Mombrana fazia isso, irmão. O Mombrana estava no ônibus, irmão. E sabe que antigamente vários homens faziam isso. Entrava uma mulher, ele levantava para ela sentar. Hoje em dia, irmão, eu pego o ônibus com um monte de mulheres indo trabalhar. Infelizmente, elas estão indo trabalhar. Irmão, coitadas. Fico tudo em pé no ônibus, sofrendo. E ninguém tá nem aí. É o dia que nós estamos vivendo. O profeta não é um cavalheiro, um homem gentil, só que ele queria botar a mulher no lugar dela. Mano. É isso aqui, mas é estreito o caminho mesmo. Não é fácil. Não acha que tu vai entrar aí... Não. Pulando o carnaval no final de semana e vindo na igreja, não, dia de semana, e indo na igreja domingo para descarregar os teus pecados da igreja. Bom, essas chamadas de altar, que a gente vê às vezes, as pessoas, ai, aquela choradeira, aquilo ali é pecado, irmão. É pecado, irmão. É pecado, a pessoa está ali, irmão, ela está vivendo em pecado, e aí o programa faz uma chamada, ela vem chorando, desesperada, mas aí tu pensa assim, não, tá bom, entregou o pecado ali no altar, o irmão orou, no outro culto ela tá do mesmo jeito. Tu fica, não. Ela tá vivendo em pecado, achando que no culto ela entrega, o sacrifício dela no culto. E tem que, não, mano. Não, te alinha com a coisa que tu vai ver que uma vez que tu for. É que nem batismo. Quando se manda a mensagem, estão se batizando de novo. Por que estão batizando de novo? Porque o pastor que batizou antes não era um homem de Deus totalmente. Agora eu encontrei a igreja maravilhosa, verdadeira, que aí esse pastor vai me batizar. Eu olho para isso e digo, Senhor, agora a pessoa, imagina, irmão, a pessoa que te alista agora no exército, agora ela vai conferir. Não, irmão. Ué, já pensou se a pessoa do RH agora, não, irmão. Ela assinou ali, eu vou trabalhar, e o meu trabalho vai mostrar quem eu sou dentro da empresa. A mesma coisa no evangelho. Quem me alistou, mano? Me alistou, só isso. Tá bom? Era ele que estava lá, se tivesse outro. Meu Deus, 10 horas. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Não consegui entrar muito no assunto, mas é o mistério da noiva. Eu quis falar sobre isso. Sobre o ministério da noiva. Que eu acho importante a gente saber que a noiva, ela tem um ministério. Eu não consegui ler os parágrafos, tinha muito parágrafo para ler.
A noiva, ela tem um ministério no tempo do fim. E esse ministério, por mais que seja difícil de identificar, a gente tem como identificar pelas suas características. Da mesma forma que nós descobrimos que o Mombrana era o Elias que haveria de vir, não porque ele disse que ele era o Elias, até porque ele diz ao contrário. Muitas e muitas vezes ele diz que ele não era o Elias. Mas nós descobrimos pelas características do profeta. As características de um homem do mato, um homem que era um profeta, um homem que tinha uma assim do Senhor. Então a gente começou a olhar para as características, a gente viu as coisas que ele restaurou na palavra, não que ele inventou. O Mombrana nunca inventou a ceia. O Mombrana nunca inventou semente da serpente. Estava tudo na Bíblia. Na Bíblia não estava maçã. Não tá, tu lê lá, tu não vê maçã lá em Gênesis lá. Não vê essas coisas. Na Bíblia tá que a mulher não pode pregar, não foi o Mombrana que inventou isso aí. Então isso não é doutrina da mensagem, isso é doutrina da Bíblia. E o Mombrana veio restaurando essas coisas. A gente começou a olhar e dizer, não, peraí. Jesus disse que havia um restaurador, como o Monselvo estava mostrando para nós aqui dias atrás. Jesus que disse que havia um restaurador. Então a primeira coisa ficou terrível de uma forma que não tinha mais como ajudar ninguém, porque era uma igreja totalmente disforme com a igreja de Jesus. Deus enviou um restaurador. Nós olhamos pelas características. Assim é a noiva, assim é a tua vida. Como é que tu vai saber que tu é a noiva ou que tu não é a noiva? Primeiro, tu não tem que crer que tu não é a noiva. Primeiro. Tem que crer que tu é a noiva. Agora, tu pode não estar alinhado com as coisas que a noiva fez na Bíblia. Não alinhado com Ruth, trabalhando, decidindo, repousando aos pés de Boaz. E depois sendo recompensado. Um dia nós vamos ser recompensados, não, Raio? Casando, Esther casou. Esther foi pro casamento. O João, ele compilou a Bíblia. Enoque caminhou com Deus. Todos eles eram tipos que não foi nós que inventamos. Foi o Mombrana que disse, esse é tipo da noiva. Então nós vamos olhar para esses homens mais de perto para ver o que eles fizeram. E uma das coisas que a gente mais descobre é que não tinha raio na mão de nenhum deles. Eles não eram super ungidos. Eles eram homens cristãos que trabalharam incansavelmente e pagaram um preço enorme. Ser fervido no azeite quente não deve ser uma coisa fácil. E João foi preso, jogado lá, e o Mombrana fala, era uma ilha que eles jogavam pessoas para morrer. João foi para lá. Nós estamos aí na ilha, chamada Laodiceia. Muitos crentes morrem aí, mas nós estamos sobrevivendo. Vamos orar? Senhor Jesus, ó Pai eterno, ó Pai, perdão por prender os teus filhos tanto tempo, Senhor, mas que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor. Ó, Senhor, dê a tua porção do teu Espírito na alma de cada um, Senhor. Ajuda eles, Pai. Ó Deus, que aqueles que entraram aqui enfermos, Pai, saiam curados, Pai. Porque o Senhor prometeu a cura, Pai. A cura é um benefício, Pai. Ó, Senhor, e um direito inalienável, Pai. Pai, eu peço que o Senhor cure a minha garganta, Pai, me ajude a melhorar a minha voz, Pai. Ó, Pai, eu preciso dela, Pai, para pregar o Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor me ajude, Pai. Tenha misericórdia de mim, dos meus irmãos. Ó, dos irmãos que pedem oração no grupo ali, Senhor. Ó, Pai, que o Senhor abençoe cada um, Pai. Eles têm muitos problemas, Pai. Ó, Deus, nós cremos que o Senhor pode solucionar cada um deles, Pai, na medida, ó, só da fé de cada um, Pai. Ó, Pai, nós queremos aqui crer com eles, Pai, e orar por eles, Pai. Ó, Pai, e ajudar, com a nossa fé, Pai, ajudar a eles, Pai, para que eles possam, Senhor, receber a sua cura, receber o seu milagre, aquilo que eles estão precisando, Pai. Pai, nós que viemos aqui hoje, que o Senhor possa dar uma porção especial no coração de cada um, Pai. Muito obrigado por o Senhor manter todos bem, Senhor, todos felizes, Pai, todos contigo no coração, Senhor. Ó, Senhor, que essa palavra possa regozijar no coração de cada um, Pai. Ó, Pai, e nos preparar para o final de semana abençoado que o Senhor tem preparado já para nós, Pai. Pai, nos ajuda, eu te peço, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe a todos, amados irmãos, aqui assim. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber.